Boa noite a todos. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre empowerment. O empowerment, ele é uma estratégia de gestão na administração de empresas. Empowerment significa empoderamento. E ele é utilizado, esse empoderamento, né? Ele é utilizado de várias formas. E dentro da gestão de empresas, ele é utilizado como uma gestão mais democrática, né? Uma estratégia de gestão democrática, em que consiste delegar responsabilidades, em que consiste delegar poder de decisão para um grupo maior de pessoas e não para apenas os gestores, né? Não apenas para um pequeno grupo de determinadas pessoas, mas que delega maiores responsabilidades para a equipe de colaboradores de uma determinada empresa, né? Então, o empowerment, como eu falei para vocês, ele é um modelo de gestão democrático e descentralizado. Ele visa dar esse poder e essa autoridade, né, essa responsabilidade para o maior número de colaboradores. Então, muitas empresas, elas assumem uma visão autoritária de gestão, em que consiste a tomada de decisões por um grupo de pequenas pessoas. E a maior parte dos colaboradores, eles não participam desse processo decisório. E a maior parte das pesquisas, elas indicam que as pessoas, ao se sentirem desvalorizadas e não participantes desse processo de decisão, a insatisfação no trabalho, né, um clima organizacional complicado, uma menor produtividade, ela é mais visível. E quando você delega uma maior responsabilidade, maior poder de decisão à maior parte dos colaboradores, eles se sentem realmente participantes daquela organização. O que faz com que tenha um melhor clima organizacional, maior produtividade, né, maior satisfação no trabalho. Então, o empowerment é justamente isso, é uma estratégia que consiste em delegar esses poder, responsabilidade, decisão para a maior parte dos colaboradores de uma determinada organização. Então, como eu falei para vocês, né? Aqui se repete esse slide, o que eu acabei comentando com vocês, né? Então, ela permite dar uma autonomia maior, né? Para que essas pessoas elas se desenvolvam suas habilidades e competências e para que elas consigam se desenvolver dentro dessa organização. Então, dentro do empowerment, não existe a competitividade, não existe um querer se sobrepujar ao outro, existe um clima de colaboração, em que as pessoas colaboram uma com as outras para que em benefício, né, da organização. Então, como eu falei antes para vocês, né, vários estudos eles indicam essa questão da insatisfação do trabalhador quando ele não tem um estímulo de participação. Então, aqui, um artigo publicado na revista HSM, ela diz que 84% dos trabalhadores eles cumprem suas tarefas no ambiente de trabalho por medo ou por coerção. Apenas 12% realizam suas atividades por motivação e apenas 4% fazem-o por inspiração. Então, qual seria a forma de estimular, né? Dar esse empoderamento para os colaboradores, né? O empowerment poderia ser a chave, então, para solucionar estes problemas. De dar maior motivação aos colaboradores, reduzir a rotatividade desses colaboradores também, agilizar os processos, manter uma maior organização, né? Permitir uma maior mobilidade, uma maior agilidade em relação à tomada de decisões. Então, ela vai trazer os colaboradores para fazer parte da empresa de forma
mais de perto, né? Então, aqui existe, aqui eu elenquei para vocês alguns elementos fundamentais para a existência do empowerment, né? Então, um desses elementos essenciais do empowerment é a confiança. Por que a confiança ela é importante? A confiança, você tem que confiar, né? Acreditar naquelas pessoas que fazem parte de sua equipe, que fazem parte de sua organização. Então, a confiança em ele é um elemento fundamental no sentido de delegar maior responsabilidade para essas pessoas. E aí que entra a questão do líder, né? O líder, ele tem que ser esse líder aberto ao diálogo, tem que ser um líder carismático, né? Um líder que estimula a cooperação e não a competição, né? Então, em um modelo de cultura organizacional punitivo, os colaboradores eles nunca vão ser empoderados, pois o medo de errar sempre vai predominar, inibindo a ação e a tomada de decisões. Então, em um ambiente de cultura organizacional em que há uma cobrança muito grande devido a erros, as pessoas elas vão se sentir inibidas de tomar decisões. Porque se vier a tomar algum tipo de decisão errada, o que pode vir a acontecer, ele vai ser punido pelaquela tomada de decisão, né? E não ajudado pela equipe, né? Então, em um ambiente de empowerment, de empoderamento dos colaboradores, ele deve ser um ambiente de acolhimento, em que, claro, confie que aquelas pessoas vão tomar decisões assertivas e caso não tenha alguma decisão assertiva, que seja um ambiente de acolhimento e de ajuda, né? Então, os colaboradores, claro, eles sempre têm que estar cientes da missão da organização, né? Dos valores, de como que é a cultura daquela organização. Eles devem sentir-se livres para tomar as suas próprias escolhas e não dependentes da tomada de decisões dos líderes e dos gerentes, né? Então, o poder descentralizado. O poder centralizado é o quê? Centralizado, que fica nas mãos de apenas uma pessoa, né? E essa, ou uma, ou poucas pessoas, né? Que são os líderes e os gerentes, no caso. Quando o poder ele é descentralizado, o poder, a tomada de decisão, ele não fica apenas na mão de algumas pessoas, ele é dividido, né, entre todas aquelas pessoas que fazem parte da organização. Se a pessoa está na organização, é porque você tem confiança nela, é porque o líder, né, o gerente, ele tem confiança naquela pessoa. Então, ao ter confiança, ele deve ter confiança para delegar responsabilidades também, né? Como eu falei antes para vocês, essa questão do empowerment, ele resulta no aumento da produtividade, porque não vai ter uma pessoa o tempo todo cobrando para que ocorra esse aumento de produtividade, mas ele vai ser espontâneo. Devido a uma maior valorização, vai haver um maior empenho e, consequentemente, um aumento da produtividade. O empowerment é uma das estratégias que vem sendo utilizadas aí, então, como eu falei antes, na gestão de empresas. Apesar de a passos lentos ainda, é uma tendência que vem chegando cada vez mais forte. Investir nos colaboradores. Então, apesar de você confiar nos colaboradores que fazem parte daquela organização, é fundamental que haja momentos para que eles tenham uma qualificação profissional, para que eles aprendam cada vez mais, né? Então é importante destinar momentos para que ocorram essa profissionalização e também estímulo para que ocorra essa profissionalização, né? Investir tanto no desenvolvimento profissional quanto no desenvolvimento pessoal dos colaboradores. Então, o investir profissionalmente e pessoalmente nos colaboradores é item de extrema importância para que o empowerment ele venha a dar certo. Criar lideranças. Como eu falei antes para vocês, o empowerment
ele não se baseia na competitividade, e sim na colaboração. Então, os líderes, eles não devem se sentir os todos poderosos, né? Eles têm que estimular que mais líderes surjam. Ele não deve ter receio que ele vai perder a sua autoridade, porque no empowerment, essa palavra autoridade, autoritarismo, né? Ela não funciona. Tem que ser aberto ao diálogo, né? E criar lideranças é fundamental para que a empresa, a organização, ela se torne cada vez mais desenvolvida. Então, o líder deve direcionar ações para tornar a sua equipe cada vez mais autônoma e preparada para superar e vencer os desafios impostos pelo dia a dia do negócio. O líder sozinho ele é incapaz de fazer a empresa crescer. É no conjunto, é na equipe, é no trabalho em equipe que a organização ela vai crescer, né? Se líderes dos mais variados níveis hierárquicos sempre buscam autonomia, por que não devem também investir no empoderamento das pessoas lideradas por eles? Então, como eu falei antes para vocês, dentro desse sistema que a gente vive, a competição, né, a inveja, o autoritarismo, eles são palavras que surgem, né, nas características e nas ações das pessoas. Então, dentro do empowerment, o líder ele não deve sentir-se autoritário, ele não deve sentir-se em estado de competição com os outros colaboradores. Ele deve incentivar que esses colaboradores se desenvolvam e tornem-se líderes também dentro de uma organização. O compartilhamento de informações. Claro que informações sigilosas, né, não vão ser compartilhadas com todos os colaboradores, mas informações essenciais e cruciais para o desenvolvimento de uma organização, eles devem sim ser compartilhados com todos que fazem parte dela, com todos os colaboradores. Então, informações que são importantes para o desenvolvimento da organização devem ser compartilhados, né? Eles não devem ficar restritos a um pequeno grupo de pessoas. Há informações, então, que contribuam para a autogestão e capacidade de tomada de decisões estratégicas na rotina do trabalho, eles devem ser compartilhados com os membros da equipe. Isso é bastante importante. Foi o que eu falei antes para vocês. Claro, informações confidenciais e sigilosas é uma questão. Agora, informações que são cruciais para o desenvolvimento da organização, eles devem ser sim compartilhados com todos. A motivação constante. Então, a motivação, ela é fundamental dentro de qualquer organização. Um clima organizacional que ele não tem motivação é um clima desagradável, é um clima que não permite a produtividade, né? As pessoas estão trabalhando desmotivadas. Então, o líder, e aí entra principalmente a figura do líder, ele deve sim motivar as pessoas para que elas participem, para que elas assumam as responsabilidades, para que elas compartilhem da gestão com ele, que elas assumam essa postura, né? A motivação é você reconhecer que aquela pessoa ela é importante, que ela faz parte daquela organização porque você confia nela, porque se confia nela e porque ela é importante. Então, sempre estar motivando os colaboradores que fazem parte da organização. A cultura do feedback. Então, o que é o feedback? Feedback é você dar o retorno, é como uma avaliação, né? E a gente tem que entender que esse feedback, ele não é uma crítica destrutiva. Ele deve ser uma crítica construtiva para melhorar cada vez mais o desempenho, né? Para melhorar cada vez mais as metas a serem atingidas. Então, o feedback, geralmente quem realiza é o líder e o gerente, ou o gerente, né? Então, é você dar uma devolutiva do trabalho da pessoa. O feedback, ele permite com que você reveja, com que o colaborador reveja suas atitudes,
e melhore-as cada vez mais. E se o trabalho do colaborador está excelente, que ele tenha esse retorno, né, de reconhecimento do trabalho dele. O feedback ele depende muito também de como o líder vai dar esse feedback e como a pessoa, o colaborador, vai aceitar esse feedback. Então, o líder, ele deve partir desse princípio de uma crítica construtiva, né? Ele não pode denegrir a figura do colaborador, desmotivá-lo. Ele deve direcionar esse feedback de uma forma aceitável, né? E o colaborador, ele tem que aceitar esse feedback, seja ele positivo ou negativo. O feedback, ele vem justamente para melhorar, aperfeiçoar o trabalho. Então, as vantagens, né, do empowerment, a autonomia, que foi comentado antes, né? Então, as pessoas, elas têm maior poder de decisão, de colaboração, de assumir responsabilidades, que eles se sintam-se mais autoconfiantes, que eles tenham capacidade de assumir determinadas responsabilidades, proativos, que não sejam aquelas pessoas que apenas esperam receber ordens, mas sejam pessoas que tomem atitudes. A melhoria na comunicação das pessoas, consequentemente melhorando o clima organizacional, como a gente até já trabalhou aqui na nossa disciplina, né? O clima organizacional das empresas, que é fundamental para o bom desenvolvimento dela. E a maior produtividade devido à motivação. Então, tem várias pesquisas que já indicam que nessas empresas onde o profissional ele tem uma liberdade, uma autonomia e um reconhecimento maior, consequentemente, a produtividade ela é maior. Os cuidados, então, que se deve ter ao implementar o empowerment. Não basta apenas chegar com a ideia e jogar essas ideias para os colaboradores, né? E falar, ó, aqui estão as tarefas que vocês devem assumir e agora cada um faça a sua tarefa. As pessoas, os colaboradores, eles têm que ser preparados, né? Aperfeiçoados para que eles consigam implementar essa prática da gestão organizacional. Então tem que haver toda uma preparação, uma conscientização, né, dos colaboradores que vão fazer parte desse sistema. A autonomia, o empowerment, ele não deve aparecer somente no discurso, ele deve aparecer na prática, que é onde realmente vai ser efetivo. Então não basta o líder ou o gerente dizer que está aplicando esta metodologia se na prática ela não ocorre, né? Os colaboradores eles devem ter acesso aos recursos necessários para que eles coloquem em ação suas ideias, né? Então não basta eles terem ideias, eles ter poder de decisão, se não há recursos para que se coloque em prática essas ações. O estresse e a tensão devido aos erros que ocorrem quando um colaborador recebe autonomia sem estar devidamente capacitado e preparado para tomar decisões estratégicas. Então, foi o que nós falamos antes. Tem que ter confiança nas pessoas que fazem parte desta organização. O líder deve confiar nas pessoas e deve sempre capacitar essas pessoas para que elas tomem esses processos de decisão. Então, não adianta delegar uma autoridade para uma pessoa se ela não tem capacidade técnica de tomar as decisões devidas. Então, tem que haver toda uma série de preparação e planejamento na implementação do empowerment. Aqui eu trouxe para vocês, então, um exemplo da Valve. A Valve é uma empresa norte-americana que cria jogos de videogame, né? O que a Valve ela implementou? Então, ela implementou a estratégia do empowerment. Então, as pessoas que fazem parte dessa organização, elas decidem onde elas vão sentar-se no escritório, elas que vão criar sua rotina de trabalho,
Elas que vão decidir os projetos a qual elas vão querer se dedicar. Não há um chefe para ficar lhes dando ordem, né? Então, tudo isso ele resulta numa maior produtividade e também numa atração de maior quantidade de colaboradores. Não é à toa que a Valve ela recebe todo dia uma série de pessoas que querem trabalhar nela, porque ela possui toda uma série de infraestrutura que dá essa autonomia e responsabilidade aos colaboradores. E os colaboradores que fazem parte dessa organização, eles também devem estar cientes de que eles estão assumindo determinadas responsabilidades. Então, pessoal, a nossa aula sobre empowerment é isso hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês. Fiquem todos bem e até a nossa próxima aula.